Oi, gente, eu peço desculpas pela essa falha. Deveria ter deixado o carregador aqui do lado, perdão, tá? Vocês estão aparecendo já a imagem de novo para vocês? Bom, vamos continuar então. Desculpem, tá? Vamos continuar. Então, o processo, né, da fé inabalável é esse processo em que ela para de brigar com a razão e começa a usar da razão para confirmar, para fortalecer as suas. Obrigada, Edson. Para fortalecer, então, aqueles seus pressupostos, né? E aí, Allan Kardec tem uma frase, né, uma célebre frase que é muito conhecida no meio espírita, que diz que a fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E aí então, em todas as épocas da humanidade, e aí em todas as épocas da humanidade nos traz para os dias de hoje, nos traz para o que nós temos vivido hoje aqui no planeta, que é esse processo aí dessa prova coletiva, vamos dizer assim, que estamos passando. Obrigada, viu, Edson? Estamos passando aí por esse momento onde nós estamos sendo profundamente chamados a exercitar e desenvolver a nossa fé. Então, nós trouxemos lá do Evangelho os dois exemplos de uma fé considerada uma fé pequena, a fé de Pedro, que acaba afundando ali nas águas, né, precisando do Cristo, porque não confiou no Cristo, em comparação com uma grande fé, que foi a fé apresentada pelo centurião, que raciocinou a respeito daquele processo e entregou em confiança ao poder do Cristo. E aí nós vamos trazer então agora para os nossos dias, né? Para os dias de hoje. Nós estamos vivendo um grande desafio para todo mundo. Eu não conheço ninguém que esteja vivendo nesse momento de uma forma é, similar, da mesma forma como vivia antes do processo aí da pandemia. Em nenhum lugar do mundo, todo o mundo foi atingido por esse processo. E sendo assim, nós que dizemos que estamos comungando da fé cristã, da fé espírita, né? Alguns de nós, aqui a gente sabe que dentro da internet nós estamos aqui na página de uma fraternidade espírita, mas podemos estar sendo acompanhados por outros irmãos de outras crenças cristãs. Nós que, então, temos essa bandeira aí da fé cristã, como é que nós estamos, qual é o tamanho da nossa fé diante do que tem acontecido? Nós estamos fazendo, né, como o alpinista, que estamos pedindo a Deus para nos ajudar, para nos tirar disso, mas não estamos confiando nos meios e nos métodos e nas respostas que Deus tem nos dado, porque a gente, muitas vezes, o nosso processo de relação com Deus, nós associamos a fé também com esperança, né? Eu tenho fé de que isso tudo vai passar. E essa fé é a esperança. E se não acontece da forma como nós esperamos, isso é um motivo de abalo da nossa fé. Então, por exemplo, se nós pedimos em prece pela cura de alguém, né? Alguma pessoa que nós amamos e que se encontra num processo de enfermidade, e nós pedimos então que Deus cure. Eu tenho fé que Deus vai curá-lo. E se isso não acontece, isso é um motivo, algumas vezes, de abalar a nossa fé. Porque a nossa fé se baseava na esperança de quê? Na esperança de que algo que eu queria acontecesse. E o processo de fé, ele é um processo que exige amadurecimento dessa expectativa, que entrega a Deus é aceitar e confiar que ele vai fazer o que é melhor na situação e que não necessariamente, aliás, muito provavelmente não vai ser o que eu gostaria que acontecesse. Quando nós rezamos lá no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, não é seja feita a nossa vontade, mas a gente faz em prece um pedido que no fundo nós gostaríamos que o que acontecesse fosse a nossa vontade.
que a resposta de Deus fosse uma confirmação daquilo que nós gostaríamos que fosse, né? E nós não conseguimos fazer essa transição para esse entendimento que o Edson colocou aqui agora, tudo no tempo de Deus. A gente crê nisso, mas gostaria que fosse no nosso tempo. Então, nós gostaríamos que a vacina saísse logo, nós gostaríamos que a economia se recuperasse, nós gostaríamos de um tanto de coisa. E quando essas expectativas são frustradas, nós que estamos aqui compartilhando dessa fé cristã, como é que nós estamos exercitando essa fé? Nós estamos. E uma coisa, às vezes a pessoa acha que ter fé ou não ter fé significa não sofrer, né? E não sofrer diante das coisas que acontecem é não ter sentimentos. E todos nós temos sentimentos. E a fé não diz sobre não ter mais sentimentos. A fé não fala sobre isso. A fé fala sobre enfrentar as situações com coragem, enfrentar as situações com força e resignação. É sobre isso que fala a fé. Então, nós lembramos de um caso muito conhecido e muito engraçado do Chico Xavier, quando ele estava dentro de um avião e que começa uma turbulência, né? Todo mundo sabe, lembra dessa história? E aí todo mundo começa a chorar dentro do avião e gritar, e o Chico Xavier também começa a chorar e gritar. E aí deve ter aumentado os gritos dos outros, porque se o Chico Xavier estava ali gritando em desespero, né? E aí é quando Emmanuel aparece para ele e chama a atenção dele. E aí pergunta, por que você está gritando? E aí ele fala assim, você não está vendo que a gente está em risco de morte? E aí Emmanuel diz para ele, morre com educação. Porque a gente saber que a morte não existe, saber que a vida não acaba, não tira o nosso medo desse processo, mas não, essa crença na vida eterna, ela deve nos garantir serenidade diante dos momentos de luta. É esse que é o processo de desenvolvimento da fé inabalável. Sabemos que a vida não acaba, sabemos que fomos criados por um Deus que é soberanamente justo e bom e que zela por nós e que promove o que é melhor para nós. Sabemos disso. Confiamos nisso também? Nos momentos de prova em que nós percebemos que estamos desamparados do ponto de vista aqui da vida, da terra, nós sabemos, confiamos que Deus continua nos amparando? Ou nós nos entregamos ao desespero? Nós nos entregamos ao desânimo? Ou nos entregamos ao ócio de que não há nada a ser feito, não farei mais nada? Enquanto a fé precisa ser operosa. Como diz lá na Epístola de Tiago, a fé sem obras é morta em si mesma. Ou seja, confiar em Deus não é esperar passivamente. Confiar em Deus não é esperar que Ele faça o que eu quero. E todos esses entendimentos são processos que vão fazer a nossa fé de pequena, como a fé de Pedro, para uma fé robusta e inabalável. E é essa fé robusta e inabalável que vai nos garantir serenidade e tranquilidade e resignação para as provas que nós temos que enfrentar na vida. Nós sabemos que o momento é um momento difícil e que não vemos, do ponto de vista material, uma solução que seja aqui nos próximos dias, nos próximos meses. Vai exigir de nós ainda mais paciência, ainda mais resignação. E isso tudo pode nos levar ao desespero e ao desânimo. Mas a decisão vai ser nossa. Se, ao invés de nos levar ao desespero e ao desânimo, isso irá fortalecer a nossa fé. Isso irá ser motivo para que nós façamos esse movimento que nós estamos fazendo aqui. Nos ampararmos nas mensagens edificantes, nos ampararmos no estudo, na leitura, para que, conhecendo, nós saibamos e tenhamos fé inabalável, que é o que propõe aqui para nós Allan Kardec nesse capítulo. À medida que nós vamos estudando, que nós vamos conhecendo os exemplos, que nós vamos nos aprofundando no ensinamento do Cristo e através das explicações, vamos dizer assim, das chaves de entendimento trazidas pela doutrina espírita, nós temos oportunidade de tornar a nossa fé robusta.
né? De tornar a nossa fé, boa noite, tem mais uma pessoa dando boa noite aqui, né? É que Deus, e a Sandra está falando que Deus faz as coisas no tempo dele, não no nosso tempo. Porque a gente, em relação a tempo, nós temos um entendimento muito limitado. Primeiro, porque nós muitas vezes vivemos como se fôssemos morrer. Vivemos como se a nossa vida se restringisse ao dia em que nascemos e o dia que iremos desencarnar aqui na Terra. E a nossa vida não começou agora, quando nascemos, tomamos esse corpo, e nem vai terminar quando nós desencarnarmos. Nós somos espíritos que fomos criados há milênios e nós não vamos ter um fim, teremos a eternidade para adquirir as virtudes que a gente ainda não tem, né, para poder fazer as conquistas que a gente não tem, inclusive da fé. Se hoje a gente acredita que a nossa fé ainda é uma fé frágil, ainda é uma fé que nos faz afundar nas águas, como Pedro, nós precisamos de pegar este conhecimento que nós temos a respeito da vida eterna e trazer para nosso dia a dia, entendendo, olha, o que eu ainda não dou conta, eu vou continuar conquistando. O que eu ainda não dou conta, eu não posso ficar parado esperando que será dado a mim de forma de fora para dentro. Eu preciso de trabalhar na conquista dessa virtude. E esse é o processo da fé operosa e da fé inabalável, né? Então, nós temos aí os conhecimentos que a doutrina espírita nos faculta e que não fazem com que nós estejamos parados e ociosos diante das dificuldades, pelo contrário, que nos fazem agir de forma. Só que a nossa ação agora não é uma ação descoordenada, é uma ação com foco. Como é que nós vamos agir num momento de dificuldade? Agir com serenidade, agir com entendimento de que as coisas não acontecem sem um propósito, agir com entendimento de que no momento de grande sofrimento e de grande dor, não estamos sozinhos, estamos sendo suportados pela misericórdia divina o tempo todo, né? E essa forma de agir, essa forma de reagir diante da vida é que irá mostrar para nós o tamanho da nossa fé. Então, ao mesmo tempo que este momento é um momento em que exige de nós uma fé forte, ele também é um momento em que vai fortalecer a fé, porque é no exercício nesse exercício da fé que ela vai se fortalecendo. É um processo que se retroalimenta. Eu me mantenho firme porque eu conheço, eu sei que há um Deus poderoso e soberano que está regendo os nossos destinos, e eu confio nele. E o nosso processo vai amadurecendo. Assim, eu penso como se a gente fizesse uma analogia para uma criança que confia. A criança confia no primeiro momento, uma confiança cega, ela se entrega aos adultos que estão ali cuidando dela, sem fazer um raciocínio se esse adulto sabe o que está fazendo, ele faz o melhor, ele estudou para isso, a criança se entrega ali naquele momento. Quando ela chega numa fase ali da adolescência, do início da vida adulta, ela já começa a fazer o nosso processo de humanidade, que começa a questionar tudo por causa da ciência. Começa a ter um pouquinho de conhecimento e começa a questionar tudo. E aí, muitas vezes, se distancia até do cuidado daqueles pais ali, daqueles adultos que eram responsáveis por ele, né? Porque começa a questionar tudo e acha que nada mais faz sentido. Até que chega numa fase de amadurecimento em que ele se volta e começa a reconhecer tudo que havia de bom e de valoroso e de construtivo naquele processo da criação, mas aí qual é a diferença? E aí volta a confiar. Mas qual é a diferença dessa confiança dele maduro para a confiança da criança? Agora ele confia porque sabe. Então ele confia que os pais o amam, e quando os pais diziam que era para ele estudar, que não era para desanimar, que era para ir na mocidade, frequentar a mocidade, para ir na evangelização, ele achava que os pais estavam sendo chatos, que os pais não sabiam de nada, que ele não ia precisar de nada daquilo para o futuro da vida dele. Quando ele chega na vida adulta e precisa de um embasamento de fé, e precisa de um embasamento religioso para sustentar as suas dificuldades naquele momento, ele percebe, então ele sabe que ele precisa. E aí ele volta para aquele momento em que ele duvidava, né? E ele então entende, compreende, e agora então ele internaliza essa fé. E o nosso processo de fé em relação a Deus, eu penso que é o mesmo. Nós passamos por um momento de infância em que acreditávamos de forma cega,
Tivemos o nosso momento da nossa adolescência rebelde, em que nós passamos a negar tudo que vinha de religião, de religiosidade, e estamos entrando num outro momento em que somos premiados, vamos dizer assim, mas não é uma questão estamos recebendo sem méritos, nós nos desenvolvemos intelectualmente para receber esse entendimento, e agora nós precisamos de fazer com que esse entendimento seja instrumento de nossa transformação moral, né? E agora, então, nós voltamos àquele resgatar aquela vivência de fé religiosa dos cristãos primitivos, né? Que a gente ainda não consegue, sem a gente imaginar que eles se entregavam ao martírio, né? Com a plena confiança. Nós hoje, eu não sei vocês, mas eu fico pensando que ainda exigiria de mim uma fé que eu não tenho certeza se eu tenho, né? Mas hoje a gente já percebe a necessidade que nós temos de chegarmos nesse ponto, nesse nível de fé, né? Então a gente já fez um processo de amadurecimento da nossa relação de confiança com Deus. E isso é necessário cada vez mais para nos amparar no momento em que estamos vivendo, no momento que estamos enfrentando em nossas vidas agora, né? Que é esse momento de aferição de valores, que é esse momento de persistirmos, de não desistirmos, de continuarmos confiando, né? Porque o processo de transformação, ele não é um processo rápido, não é um processo indolor. Nós não precisa nem falar, todos nós estamos passando por diversos tipos de dores diferentes nesse momento, mas nós sabemos que é um processo. Sabemos que haverá um fim. Nós sabemos que o processo de transição, ele chegará ao fim. E ao fim desse processo, quem conseguiu se manter reto com os seus valores, quem não se entregou ao desespero, quem não se corrompeu nesse processo, buscando saídas fáceis e saídas, vamos dizer assim, da resposta humana, da resposta material para aquilo, quem se manteve fiel ao Cristo, à proposta do Cristo, sairemos vitoriosos, né, desse processo no final. E sabemos disso, sabemos que tudo passa, que tudo é processo. E este saber deve nos trazer, então, a confiança para enfrentarmos resignados esses momentos. Para enfrentarmos, então, com uma postura diferente de quem não sabe. Porque nós não podemos agir se nós encontramos, se a gente imaginar assim, nós chegamos, imagina que nós estamos entrando num acidente, aconteceu um acidente, que muita gente chega ali no pronto-socorro e há aquele desespero, porque é um acidente, e nós encontramos um médico desesperado. E o médico fica, meu Deus, quantos acidentes, quantos machucados, o que é que eu vou fazer? Como é que nós nos sentiríamos desamparados, né? Diante de um médico que também está desamparado. Mas nós que temos a fé em Cristo, nós precisamos agir de forma diferente da multidão. Nós temos que nos destacar da multidão que segue Jesus, sem mergulharmos na vivência cristã e diante de um momento de desespero, onde as pessoas perdem a esperança, perdem a confiança uns nos outros, perdem a confiança até mesmo em Deus, nós precisamos nos manter firmes, diferenciados disso, não porque sejamos melhores, mas porque temos um tesouro que não deveria nos deixar afundar nas águas do medo nesse momento. A fé inabalável deve nos garantir nesse momento um comportamento de quem não apenas acredita em Deus, mas de quem confia efetivamente que os nossos destinos estão nas mãos dele, né? E aí nós precisamos fazer essa reflexão, como é que nós temos usado da nossa fé? Como é que nós temos exercitado a nossa fé neste momento, né? Tem uma mensagem de Emmanuel, que nós vamos ler alguns trechinhos dela aqui, se vocês me permitem, que fala sobre... são duas mensagens. Uma delas fala, que está no livro A Religião dos Espíritos, e ele fala o seguinte, né, que a doutrina espírita quer dizer a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina de aperfeiçoamento moral em todos os mundos.
E aí, um pouquinho antes, ele havia dito assim: espírita deve ser o teu caráter. E eu vou trocar aqui por cristão, porque o próprio Emmanuel disse que doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. Cristão deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Porque às vezes, é porque todos nós estamos em processo de aprendizado, e é natural que nesse processo nós tenhamos quedas, nós tenhamos momentos em que a nossa fé vacila, em que nós afundamos nessas águas. Mas nós devemos ter em foco que estamos em reajuste e devemos manter o nosso caráter vinculado ao Cristo, mesmo depois de termos caído. Cristão deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. Né? Então, se estamos passando por dificuldades materiais, por exemplo, a nossa conduta não pode ser de tirar proveito de uma situação. Né? Então, nós temos visto aí numa situação de onde é necessário que haja o exercício da solidariedade, temos visto, infelizmente, irmãos se aproveitando desse momento, né? Pedindo em nome dos outros e não passando as doações, por exemplo, né? Ou pedindo, se inscrevendo para benefícios sociais sem serem efetivamente, terem os atributos necessários para fazer aquele pedido, né? E porque se justificando que estamos num momento, numa dura experiência, mas o cristão verdadeiro deve ter uma postura condizente. Cristão deve ser o teu nome. Cristão deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Cristão deve ser o claro objetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Então, essa mensagem de Emmanuel muito forte nos diz sobre isso. O momento de dificuldade, de atribulação, não nos exime de sermos cristãos. Pelo contrário, ele exige de nós uma reafirmação dos nossos valores cristãos, né? E, gente, não só no sentido de uma obrigação moral em relação a isso, porque entendemos que recebemos um tesouro e temos uma obrigação de fazer multiplicar estes talentos que temos recebido de Deus, mas também porque é esse comportamento fiel ao Cristo que irá nos garantir a bem-aventurança prometida por Ele no passado. Né? É esse comportamento fiel a Ele que vai nos garantir a vitória no final desse processo de transição, esse processo duro. Né? Então, seguirmos firmes na conduta cristã é a garantia da nossa felicidade futura. Porque nós nos encontraremos com a consciência em paz, com a consciência tranquila de que lutamos contra nós mesmos, contra as nossas más inclinações, nos esforçamos para vencer a nós mesmos, nos esforçamos para seguir no caminho do Cristo, né? Mesmo depois das quedas, porque o processo evolutivo é um processo de tentativas, de alguns tropeços, mas precisamos nos reerguer e seguir caminhando. E se a gente, não importa quantas vezes tenhamos caído, nós também conhecemos a parábola do filho pródigo, também sabemos que não importa quanto nos afastemos, sempre que quisermos fazer o caminho de volta, Deus está nos aguardando. E essa certeza também deve nos amparar nesse momento. Nós vamos chegando ao finalzinho e eu vou terminar aqui com uma mensagem que está no livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito Humberto de Campos, que fala sobre uma mensagem de esperança, vamos dizer assim, de fortalecimento da nossa fé. É o último capítulo do livro Boa Nova e o nome do capítulo é Maria. Humberto de Campos fala, então, sobre o processo que Maria já estava lá em Éfeso, já bem velhinha, no processo de desencarne, ali se desligando, seu espírito se desligando da matéria, e ele narra, então, como é que foi esse processo. Ele narra aqui, alguns instantes antes do seu desencarne, Jesus vai até ela e diz a ela que, mãe, sou eu venho te buscar, né? Meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E a Maria, então, tomada de ventura, tomada de amor, volta para o corpo, termina o seu desenlace e, de repente, se vê livre do corpo. E nesse processo,
ela então começa a deseja ver a Galileia, né, onde ela viveu com Cristo, e aí ela começa a relembrar toda a sua história, tudo aquilo, os lugares por onde Jesus tinha passado e tinha feito suas pregações, onde ele tinha curado os doentes, onde ele tinha consolado tantas pessoas em dor e sofrimento, né? E ela passa por todos esses lugares, e aí ela pede então, né, antes de subir aos céus, né, antes de voltar para o convívio do Cristo, ela pede que para ver, ela lembra então que naquele momento os cristãos estavam sendo perseguidos. Ela se lembra disso, se lembra que eles estavam naquele momento sendo levados para as arenas para o martírio, né? Então ela pede que ela vá até eles, ela pede que ela vá até esses cristãos. E aí ela chega perto deles e ouve, né? Aí é que está falando que eles participa das angústias, orou com esses cristãos cheios de sofrimento e também de confiança, que ela se sentiu mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo, né? E aí ela pensa, né? Ela aliviou o coração com essa presença, ela chegou e espiritualmente fez uma transfusão ali de bálsamo, né? De fé e de força para aquele momento ali. E ela pensou então, o que, que eu posso dar para eles nesse momento? O que, que eu posso deixar para eles aqui, né? Será que eu devia suplicar para Deus a liberdade deles? Será que é isso? Se ela pedisse, né? Imaginamos que dentro do todo o mérito que Maria tinha, né? Ela até podia pedir isso. Mas ela lembrou que do ensinamento de Jesus, que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe a melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvanos do mundo. E aí ela recorda então que o filho, né, dela, o Cristo, havia deixado a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos, seus discípulos amados. Ela então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E a triste prisioneira, sem nunca compreender por que, que aquela emotividade lhe tomou o coração, começa a cantar. E aquele canto, então, começa a ser acompanhado por todos aqueles que estavam ali também presos naquele momento, a caminho do martírio, e eles entram na arena, então, cantando em glória a Deus. E eu quis trazer essa mensagem no final, para que a gente se recorde desse presente que Maria deixou aos cristãos naquele momento, e que nos momentos em que nós percebermos, que nós acreditarmos que estamos desamparados, em que nós acreditarmos que estamos num momento derradeiro da nossa existência na Terra e onde não há recursos aqui na Terra, que nós nos lembremos então dessa lição de cantar em alegria, porque sabemos que Deus nos ampara, porque sabemos que somos filhos amados, porque confiamos nessa força. E por mais que a situação se pareça irremediável, por mais que do nosso ponto de vista não há saída, tudo é temporário, todos esses sofrimentos são passageiros e Deus zela por nós. E que essa fé inabalável, baseada na certeza do cuidado de Deus para conosco, possa seguir sendo motivo de canto de glória a Deus para cada um de nós. Eu agradeço muito, né, a companhia de vocês, a participação, e eu espero que nós juntos nos fortaleçamos uns aos outros no nosso processo de amadurecimento da nossa fé, né, de fortalecimento da nossa confiança em Deus. Nós vamos fazer a nossa prece, mais uma vez deixando os recadinhos da casa de que as lives aqui acontecem diariamente às 9 da manhã e às 20 horas, e caso algum irmão necessite de um atendimento fraterno, pode procurar chamar no inbox aqui da casa, que será encaminhado. Tá? Amado Mestre Jesus,
nós, com o coração cheio de gratidão, interrompemos o nosso momento de estudo nessa noite, na certeza, Senhor, na confiança de que estamos, neste momento, recebendo todas as oportunidades que o nosso espírito precisa para vencer as suas dificuldades e efetuar a conquista das virtudes que nos garantirão a felicidade, da consciência tranquila, do dever cumprido. Muito obrigada, Senhor. Siga conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Amém. Obrigada, gente. Obrigada, Sandra, Felipe e Edson, que se manifestaram aqui. E até a próxima. Tchauzinho.